Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Espero que vocês gostem desse vídeo e acompanhem até o final. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39, que diz: Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Um grande erro do povo de Israel e da humanidade em geral é esquecer e cometer os mesmos erros. Aqui o povo de Israel, ele está cometendo os mesmos erros que os seus antepassados cometeram. E Estevão, nesse texto, ele está diante do Sinédrio, mostrando sua defesa contra aquilo que ele foi acusado, e ele começa a descrever toda a história, desde o Antigo Testamento até a vinda de Cristo. E Estevão aqui, nesse único versículo, ele nos mostra os 3 erros que o povo de Israel cometeu, 3 erros que desde os antepassados deles, eles continuaram cometendo. O primeiro erro está logo no início, que diz: mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer. O primeiro erro foi eles terem escolhido não ouvir a Deus e desobedecer às ordens que Deus tinha dado. O segundo erro diz: ao contrário, rejeitaram-no. Ou seja, o segundo erro deles foi rejeitar a Deus, foi não querer a Deus. E o terceiro erro, que está bem no final, que diz: e em seu coração voltaram para o Egito. O pastor Luciano Subirá, ele sempre conta essa história de um casal que a esposa sempre pedia para o seu esposo ir com ela ao supermercado. E ela sempre falava: vamos comigo. E um dia o esposo dela aceitou, falou: então tá, eu vou. Eles foram junto ao supermercado e ela simplesmente virou para ele e falou assim: nunca mais venha comigo ao supermercado. Ele naquele momento ficou sem entender, ficou até nervoso, e os dois foram pro gabinete do pastor e começaram a contar aquela história. E o marido revoltado falou: ela que me pediu e eu fui, e depois ela não queria que eu estivesse lá, e a mulher tranquila no canto dela. E quando o esposo acabou de falar, ela simplesmente falou algo muito simples, não discutiu nem nada. Ela simplesmente falou: eu queria que ele quisesse estar lá. Ela simplesmente não queria que ele estivesse, ela queria que ele quisesse estar. E esse é o terceiro erro do povo de Israel. No finalzinho diz: e em seu coração voltaram para o Egito. O corpo deles estavam ali, a família deles estavam ali, os bens deles estavam ali, mas o coração dele já não estava mais ali. O coração dele já tinha voltado para o exílio, já tinha voltado para o cativeiro, porque quando o povo de Israel esteve lá, não foram momentos fáceis, não foram momentos felizes, eles estavam sendo escravizados, mas o seu coração preferiu estar dentro do exílio, escravizado, do que livre, obedecendo a Deus. E esse foi o maior erro, um dos maiores, porque eles preferiram negar a Deus e viver no exílio do que abrir mão de tudo aquilo que estava no exílio, porque não era coisas boas, para obedecer a Deus. O povo de Israel, eles tiveram providência de Deus em todos os anos que passaram no deserto, mas o coração deles estava voltado para o Egito. Ou seja, é um erro que a gente não pode continuar cometendo. A gente não pode apenas fazer as coisas por fazer. Deus não quer que a gente faça as coisas por fazer. Ele quer que a gente queira fazer. Aquela esposa não queria que seu esposo fosse com ela ao supermercado apenas por ir. Ela queria que ele quisesse estar lá com ela. E muitas das vezes é assim. Deus não quer que a gente simplesmente esteja ali. Ele não quer simplesmente que a gente esteja na igreja. Ele não quer simplesmente que a gente esteja ali naquele lugar. Ele quer que a gente queira estar. Ele não quer simplesmente que a gente ore. Ele quer que a gente queira orar. Ele não quer simplesmente que a gente cante porque teve oportunidade. Ele quer que a gente queira louvar a Ele. Não é questão de estar, porque eu posso estar aqui, mas com a minha cabeça em outro lugar, mas Ele quer que a gente queira estar ao lado dele. O povo de Israel estava ali
mas em seu coração eles já tinham retornado ao Egito. Em seu coração eles já estavam de volta ao exílio. E não é isso que Deus queria. Deus estava ali dia e noite mostrando para o povo de Israel que Ele era com o povo de Israel. E o povo de Israel dia e noite desejava o Egito. Ele mostrava o maná, Ele dava água, Ele dava comida, Ele fazia tudo para o povo de Israel se sentir bem, se sentir melhor. Mas o povo do Egito queria o povo de Israel queria o tempero do Egito, o povo de Israel queria a casa que ele tinha no Egito. Por um momento, eles se esqueceram de toda a escravidão que eles passaram, de toda a opressão, porque diz lá em Êxodo que se levantou um novo governador que não lembrava, que não conhecia a história de José, e por isso afligia o povo de Israel. E por isso ele botava cargas pesadas ao povo de Israel, porque ele via que era um povo numeroso e que cada dia crescia mais. Então ele começou a botar cargas pesadas, eles começaram a dobrar, a triplicar o trabalho escravo, mas o povo de Israel, eles se esqueceram de tudo isso. Eles se esqueceram de como Deus tinha feito maravilhas por eles e em seu coração desejaram estar no Egito. Na verdade, em seu coração, eles já tinham voltado para o Egito. Muitas das vezes a gente está fazendo as coisas, mas sem perceber que no nosso coração nós já não estamos mais ali. Deus não quer simplesmente te dar algo para você fazer, Ele quer te dar algo que você queira fazer para Ele. Ele quer te dar algo que alegra o seu coração quando você faz. Então, que esse versículo a gente não venha repetir os mesmos erros que o povo de Israel cometeu, porque o povo cometeu o erro no Velho Testamento e continuou a cometê-lo no Novo Testamento. Mas que hoje a gente venha olhar para essa palavra de Atos 7:39 com um olhar diferente. Que primeiro a gente venha obedecer. Segundo, a gente venha desejar, a gente não venha rejeitar a Deus. E em terceiro, que o nosso coração esteja nele. Que o nosso coração não deseje, não esteja em outro lugar a não ser em Cristo. Um provérbio diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as saídas da vida. Então o nosso coração não pode estar no Egito, ele tem que estar aonde Deus está. Se Deus colocou o povo no deserto, o coração do povo não podia estar no Egito, tinha que estar ali no deserto. Em Deuteronômios o Senhor fala: os coloquei no deserto para saber o que tinha em seu coração. Ele colocou o povo lá porque ele queria conhecer a intenção do povo, mas o povo deixou o seu coração lá no Egito. Então, que a gente venha aprender com esses erros e não venha cometê-los. O nosso coração tem que estar em Cristo e nada mais além de Cristo. Tchau.